Rapaz, o Rizek surpreendeu, hein? Surpreendeu aí a grande parte da imprensa com um comentário sobre o Palmeiras. Palmeiras do Abel Ferreira aí, 18 jogos de invencibilidade como visitante, e o Rizek se rendeu ao Verdão. E eu queria falar do Vitor Roque. Marcou o primeiro gol que valia, mas eu só estava ouvindo elogios ao futebol dele até então. Vocês acham que tem um peso muito grande o fato dele não ter feito gol até então? Muda algo ter feito o primeiro gol que valeu? Porque eu vejo os jogos dele no Palmeiras e eu só vejo comentarista dizer que ele já vinha melhorando a equipe do Palmeiras. Faltava o gol que valia. Eu acho que ainda não dá para falar que ele é muito diferente do Flaco Lopes. Esse é o ponto. Ele é um jogador que ajuda, assim, não pode ser só o jogador que ajuda, ele tem que ser o jogador que faz a diferença. Eu acho que essa é a expectativa que se tem em relação ao Vitor Roque. Você não vê o Vitor Roque ainda fazendo diferença? Não, eu acho que ele vai fazer. Eu acho que vai fazer, mas para mim ainda não tem como você falar assim, ele fez uma partida muito superior à do Flaco, entendeu? Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Eu trabalhei em 3 jogos do Palmeiras recente, né? A derrota para o Bahia, a vitória na Libertadores e esse jogo de ontem. O Abel, eu acho que a grande dúvida da cabeça dele, nem sei se é a dúvida, mas algo que ele tem trabalhado é o que ele faz quando cai a criatividade do time no meio-campo. Quando ele tem que depender muito do Estevão e quando ele não pode contar com o Estevão. Quando o Estevão está bem marcado, quando o Estevão tem um pouco mais de dificuldade. Porque ontem o Estevão, quando pega a bola também, né, é aquilo que a gente já conhece. Agora, o que dá para analisar o trabalho do Abel? E entendo que ele fala, não é para elogiar agora. Então não vou te elogiar agora, Abel. Vou segurar a emoção. Eu acho que ainda falta pensar esse meio campo quando fica travado um pouco mais. O que ele faz? Ele coloca vários atacantes. Ele depende muito dos volantes para serem os criativos. Então, o que acontece? Você tem muito passe da intermediária. A gente viu isso ontem com o Emiliano Martinez, com o próprio Richard Rios. Então, assim, agora o Veiga está voltando para o time. Ele tem o Maurício também à disposição. Eu acho que ainda falta ele trazer esse ponto de criatividade para o meio-campo, além do Estevão. Porque ele tem 2 formas de jogar com o Estevão, ou pelo lado direito ou por dentro. E, às vezes, por dentro, o Estevão fica bem marcado. E acaba ficando sobrecarregado. Então, eu acho que o time é muito competente. O Palmeiras é um time que sabe disputar o Campeonato Brasileiro, voa na primeira fase da Libertadores, mas eu acho que se dá para fazer alguma análise do momento do Palmeiras é essa criatividade no meio campo quando o Estevão está marcado. Paulinho também ainda não pegou no tranco ainda. É normal, claro, muito tempo fora, né? Questão de ritmo. Ontem uma bola ele pegou no segundo tempo, para ele poder acelerar e ir dentro do gol ele decidiu frear. Isso aí mostra muito que, assim, calma, ainda não sou o Paulinho do Galo ainda, eu tô voltando. E eu acho que até o posicionamento dele, o Abel ainda não conseguiu dar uma ilustrada, né? Ele não é um segundo atacante, mas ele também não é o 10. Então, acho que ele fica meio que perdido ali na companhia do 9. E essa história do acelerar e frear foi a metáfora do Abel ontem, né? Que reclamou muito da pista. Tava ruim. Horrível. Tava ruim. Qualidade da pista. Tava horrível. Você não consegue fazer curvas, Gramado não horrível, consegue fazer cara. nada. Eu tenho um cuidado de falar de gramado, porque, né, a gente tá vendo pelo monitor, então, assim, às vezes você tem uma impressão e é a outra, mas eles iam cobrar o escanteio, só subia terra, cara. Um monte de terra. Não é de hoje, né? O Mané Garrincha tem um gramado ruim mesmo. É um palco maravilhoso, né? Um palco Estádio incrível, lindo. Estádio lindo, Não, caríssimo. Tem uma cena em câmera lenta do Estevão Isso na achar um linha de barato fundo. aí nessa linha aí de Copa Você do lembra Mundo. daquela cena do Estevão na linha de fundo, quando ele vai cruzar para trás e sai cavando É? um monte de Isso. areia ao redor dele? Mas o gramado é muito ruim, cara. Não é de hoje, é muito ruim. Vamos ouvir o Abel Paz e Amor. Abelzinho Paz e Amor. Abelzinho Paz e Amor. Doce, cara. Sobre o Vitor Roque e sobre o Estevão. Vocês estão preparados para se despedir do Estevão? Eu não tô, cara. Vai durar pouco. Daqui a pouco ele vai embora. E o Abel falou sobre os 2 jogadores dele. Dá uma olhada. Uma das funções do treinador é ajudar os jogadores a evoluir e mesmo em momentos difíceis na sua travessia, o treinador tem que estar lá para ensinar, para deixá-los de fora, mas ao mesmo tempo para lhes dar carinho. Isto acontece com todos os jogadores e sobretudo os mais jovens. E a expectativa é, pois, mas o Vitor Roque custou não sei quanto, ele tem que chegar aqui. Não, ele é um moleque espetacular, é um miúdo humilde, é um miúdo que trabalha, é um miúdo que deu um passo atrás para no futuro dar 3 passos à frente. Mas é preciso ter essa paciência. E o Vitor Roque é isso, é calma, paciência. É um moleque que ainda vai ter pela frente 10, 15 anos, ainda nos vai ajudar muito. Entendo a cobrança de uma parte, então é preciso que ele entenda isso. O clube acredita nele muito, foi uma contratação, já vou dizer, não foi minha, foi da Presidente. Eu disse, Presidente, para essas contratações não me pergunte, vá lá e traga. Depois nós fazemos aqui o resto.
Ajudamos, educamos, ensinamos. O Estevão, ele participa da maioria das jogadas que resultam em gol do Palmeiras. Visando uma saída dele, é notável uma movimentação no ataque mais diversificada. Uma hora, 2 atacantes por dentro, outra hora, 2 atacantes por fora, jogando aberto, infiltrado. Isso já seria uma projeção do Palmeiras com o Vitor Roque e Paulinho? Não me faça essa pergunta. Eu não quero pensar nisso. Imaginem que era com uma pista top. Imaginem com a pista do Nou Camp, que vocês viram o jogo entre o Inter de Milão com o Barcelona. Imagina numa pista daquelas, aquele tapete, né? Imaginem, conseguem imaginar? Se tiverem todos tiverem um bocadinho de paciência, não é? O treinador para onde ele for, a equipa para onde ele for. Mas eu não vou continuar, porque senão ele vai ficar com o ego ainda mais inchado e eu não quero. Mas também não quero muito pensar nisso. Quando chegar à altura dele ir embora, acho que é um prémio para todos nós que estamos aqui, para o treinador, para o staff, para a direção, para a formação do Palmeiras. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, nem vai ser o último. Eu não prometo que no final vou fazer a minha seleção, no dia que eu me for embora, dos jogadores que nós ajudamos aqui a ver se eu consigo fazer uma equipa com estes jogadores todos que nós em conjunto vendemos. Mas não quero muito pensar nisso. Quando chegar a esse problema, eu vou resolvê-lo como eu e todo o staff, como sempre fizemos. Vamos, como eu disse, desfrutar, mesmo com uma pista cheia de buracos, desfrutar de tudo o que ele faz. Abelzinho, paz e amor. Paz e amor. Só o adendo, né? O jogo não foi no Camp Nou, foi no Estádio Olímpico. No Camp Nou tá fechado, foi no Estádio Olímpico, mas não muda nada. O gramado, como qualquer grande palco da Europa, é uma excelente pista, ao contrário das pistas horrorosas que a gente tem aqui. Que, aliás, a gente fala muito de técnico da seleção brasileira, a gente perde muito tempo com esse assunto. Esse deveria ser um tema caríssimo à CBF, Com certeza. Gramados do Campeonato Brasileiro. Com certeza, né? é Gramados. isso. É a função da CBF. Perfeito, mas nesse momento a gente só fala de técnico, mas essa deveria ser uma prioridade zero, né, cara? Gramados do Campeonato Brasileiro. Parar de gastar dinheiro com coisa inútil e investir em gramado também. Exato. O que ele falou sobre o Vitor Roque, não sei se as pessoas conseguem voltar no tempo. Quando o Vitor Roque saiu do Brasil, ele era tido como uma promessa do nível do Endrick, assim, um jogador bombástico, jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira. É que ele não vingou na Europa. Tá voltando agora, foi muito mal, não conseguiu sucesso no Barcelona e tal. Mas ele era tratado nesse patamar ali de Endrick, de joia rara, né? A ver se ele retoma esse status, assim, porque é jogador, se retomar esse status, é mais um na briga por seleção brasileira. Mas se ele chegasse no Brasil com status de estrela e querendo chamar para ele protagonismo, ele faria pior do que ele está fazendo agora. Ele chegou se dedicando, entrando no esquema do Abel, roendo o osso, marcando pelo lado, brigando o tempo inteiro. Esse gol sai porque ele faz parte de uma estrutura de marcação e de um jeito de jogar do Abel que vai dar sequência para ele. Acho que ele fez uma escolha, não é nem de carreira, de atitude, de comportamento dentro de campo, dentro do grupo, diante do torcedor, dos jogadores. E é isso que está dando crédito para ele. Fazer gol é algo que vai surgir como consequência para o trabalho dele, mas ele começou muito bem no Palmeiras por isso. Eu acho que ele melhorou o time e eu opino, inclusive, que o Flaco melhorou com a concorrência. Tô vendo o Flaco jogar mais melhor. Leve. Desde a chegada do Vitor Roque. Né? Apesar do Flaco ter perdido um gol ontem aqui no Sim, mas tá tendo que correr atrás. Agora a concorrência é pesadíssima, né? Não, mas acho que o Vitor Roque também, ele ajudou muito a questão tática do time também. Ele chegou também no nível físico melhor do que os outros, né? Ele estava meio de temporada, isso impacta também nessa adaptação dele, mas é um jogador que o gol era consequência, daqui a pouquinho era questão de tempo. Ele iria fazer e calhou de fazer ontem. E o Lino impressionado aí também com o Vitor Roque, hein, que pelo jeito já ligou o modo turbo aí para se engrenar junto com o Palmeiras, porque o Verdão, quando liga o modo turbo, ninguém segura. Meu amigo, 18 vitórias aí, aliás, 18 jogos de invencibilidade, dos quais, se eu não estou enganado, são 15 vitórias nessa brincadeira aí. Vamos lá, hein? Vamos lá que tem mais jogo aí pro Verdão jogar, tem mais desafios aí fora de casa por vir. Né? Vamos em busca do 100% na Conmebol Libertadores da América. Palmeirense, coloca o seu comentário aqui. Será que a gente vai conseguir manter o 100% aí nesta semana, hein? Tomara que sim, né? Tomara que sim. Tomara que não tenha treta
também. Vamos aguardar que nesse jogo não tenha treta, né? Não tenha polêmica e não tenha mais uma chatice aí. Coloca o seu comentário e já clica no próximo vídeo. Avante palestra!